pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para falar um pouquinho sobre a endocrinologia, tá? Meu nome é Thaís, eu sou endocrinologista. Atualmente eu atuo em Pato Branco, que fica no interior do Paraná, e também em São Paulo. Eu me formei em medicina, eu vou colocar aqui o slide para vocês sobre a minha formação e vou minimizar um pouquinho para ficar mais fácil para vocês. Eu fiz a minha faculdade de medicina na Univale, tá? Universidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Terminei minha faculdade em 2005. Logo em seguida, eu comecei a clínica médica na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que são 2 anos, e depois mais 2 anos na endocrinologia, na mesma instituição, também na Santa Casa de São Paulo. A endocrinologia não é uma especialidade de acesso direto, então ela precisa desse pré-requisito. Fiz então esses 4 anos da residência, 2 de clínica, 2 de endócrino. Terminei em 2009, fiz minha prova da sociedade, né, do título de especialista, né, pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. E logo depois fiz mais um ano de uma pós-graduação em nutrologia pela ABRAM, tá? Que é a Associação Brasileira de Nutrologia. O endocrinologista, a imensa maioria dos endocrinologistas acabam atuando em consultório mesmo. Claro que tem também a atuação hospitalar, mas ela não é tão comum assim. A maioria dos endócrinos que atendem, endócrinos clínicos, né, de adulto como eu, acaba atendendo mais assim um diabético descompensado, alguma situação pós-operatório de adenoma hipofisário, alguma cirurgia de hipófise que o neurocirurgião depois acabe precisando de uma avaliação, mas isso geralmente é feito em consultório. Então, a imensa maioria é mais atuação em consultório mesmo. E dentro do consultório, posso falar para vocês que o carro-chefe acaba sendo a obesidade. A maioria dos pacientes nos acabam procurando por essa situação. E logo em seguida eu falaria que diabetes e num terceiro lugar as alterações de tireoide. Também algumas pacientes acabam procurando pela questão da menopausa, mas isso já é menos frequente, porque acaba que o ginecologista faz muito bem essa situação e a maioria das pacientes acabam fazendo esse tipo de reposição e avaliação com o seu ginecologista também. Então, fica como o principal público que você vai acabar atendendo são os pacientes né, obesos, querendo emagrecer, os pacientes diabéticos e os pacientes com alteração de tireoide. E é sobre a tireoide que eu vou falar um pouquinho depois para vocês. Meu intuito não é dar uma aula, meu intuito é dar uma pincelada mesmo, porque até para não ficar maçante nem nada, mas para despertar um pouquinho a curiosidade de vocês, e eu fico à disposição também para o que vocês precisarem, tá? A área de atuação do endocrinologista ela é extremamente ampla e muitos pacientes, o público em geral, às vezes nem sabe que isso é relativo à endocrinologia. Então, a andropausa, que é um assunto assim não muito falado, mas que quando você vai para o consultório você vê que existe muito essa situação. Então, a andropausa, quando começa a ter o declínio dos hormônios masculinos, as dislipidemias, as alterações de colesterol, de triglicerídeos, distúrbios do crescimento. Aqui eu coloquei também da área de atuação tanto do endócrino pediatra, tá, quanto do endócrino clínico. Diabetes, alterações da menstruação, distúrbios de puberdade, as doenças relativas à glândula suprarrenal, à hipófise, o hirsutismo, que é o excesso de pelos, a obesidade, osteoporose, a reposição da menopausa e também a tireoide. Falando especificamente da tireoide, pessoal, eu vou falar como eu falei para vocês, um ampassã aí no hipotireoidismo, no hiper e nos nódulos tireoidianos. A glândula tireoide, ela é uma das maiores glândulas do nosso corpo. Em nós adultos, ela chega a pesar em torno de 15 a 25 gramas. Ela fica bem aqui nessa região do pescoço, assim que é popularmente conhecida como gogó, né? Ela tem o formato de uma borboletinha, com o lobo direito, o lobo esquerdo e o istmo, tá? E ela é uma glândula que a maioria de vocês já deve saber que ela precisa estar no perfeito estado de funcionamento, muito alinhadinha, funcionando tudo muito direitinho, para que tudo no nosso organismo, no nosso sistema, funcione da maneira mais harmônica possível. Porque o funcionamento da tireoide, ela afeta
nosso funcionamento cerebral, coração, renal, não é difícil algo que não sofra influência da tireoide, tá? E quando a gente fala da alteração da tireoide, a gente pode estar falando do hipotireoidismo, que é quando tem um declínio da produção de hormônio tireoidiano, sendo uma das causas mais frequentes a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. Nessa situação da tireoidite de Hashimoto, o paciente, ou no próprio hipotireoidismo, que não seja Hashimoto, o paciente vem com umas queixas. Eu costumo fazer essa analogia no consultório, que é como se fosse um carro sem combustível. Ele está mais parado, tudo funciona de uma maneira muito mais lenta. Os sintomas, as queixas mais comuns, queda de cabelo, a unha mais fraca, apatia, cansaço. O paciente tem muito frio, ele fala assim, tá todo mundo tranquilo e eu tô lá precisando de uma coberta. Pode ter alteração menstrual, pode ter ganho de peso, o paciente fica mais inchado, o intestino um pouquinho mais preso, ele fica constipado, a pele mais seca. Então são vários sintomas, várias queixas que com a prática clínica você vai acabar já detectando. E quando você está frente a uma situação que você está com essa suspeita do hipotireoidismo, via de regra, a gente acaba pedindo os exames, né, normais, exames de sangue, que seria um TSH, um T4 livre, você já consegue detectar, podendo pedir os anticorpos da tireoide na suspeita, né, do Hashimoto, aí se você já quiser aprofundar a sua investigação. Então, o exame complementar é um exame extremamente simples e o tratamento é a reposição hormonal com a levotiroxina, tá? É um tratamento bem tranquilo, que em torno de 3 semanas o paciente já começa a ver uma melhora bem importante dos sintomas, principalmente do cansaço, da apatia, ele já começa dessa sonolência excessiva, ele já começa a ver uma melhora bem importante, tá? E o oposto do hipotireoidismo, que é essa coisa de você ficar mais lentificado, mais devagar, num ritmo mais lento, já a gente está falando do hipertireoidismo, que no caso da doença autoimune mais comum, seria a doença de Graves. Os sintomas são o oposto quase do hipotireoidismo, se bem que existem alguns sintomas incomuns, tá? Então, assim, a queda de cabelo, a questão da unha fraca pode acontecer nos dois casos. No hipertireoidismo, o paciente está mais acelerado, ele sente um ataque cardíaco importante, ele fica ofegante, ele está realmente assim ligado, pilhado, literalmente. A maioria dos pacientes com hipertireoidismo pode acabar perdendo peso, mas isso não é uma regra, tá? E eles têm muito mais calor, têm uma sudorese mais profusa. Também com um exame simples, né? Um exame simples de sangue a gente já consegue detectar. E o tratamento aí pode ser medicamentoso, pode ser via iodoterapia, pode ser cirúrgico, tudo vai depender da gravidade do caso. Então, não é para todo mundo uma determinada situação, como no hipotireoidismo, que é a reposição, né, com a levotiroxina. Já no hipertireoidismo, alguns casos acabam precisando de um tratamento um pouquinho mais agressivo logo de cara. E eu vou me ater um pouquinho mais no assunto dos nódulos tireoidianos. Os nódulos tireoidianos, via de regra, você consegue detectar já no exame físico. Às vezes você pode até pedir para o paciente assim, fazer né, quando ele não está com você, agora que está nessa questão de telemedicina e tudo mais, só o fato dele, às vezes, estar com um copo d'água, engolir esse movimento, às vezes, se o nódulo é de um tamanho um pouquinho mais expressivo, você já consegue perceber. E na própria palpação também, quando o médico vai palpar, vai fazer o exame, ele já consegue muitas vezes detectar o nódulo, se esse nódulo tiver um tamanho considerável, ou até pela experiência mesmo também do examinador, né? Também já é possível acabar detectando esse nódulo. Mas um exame muito comum acaba sendo a investigação complementar que a gente faz com o ultrassom, certo? Raramente um nódulo tireoidiano vai dar sintoma, a não ser que ele seja de um tamanho mais expressivo, então ele vai acabar fazendo um sintoma mais compressivo, às vezes o paciente pode ter um pouquinho de rouquidão, se ele acaba comprimindo, o paciente fica com aquela sensação de um pigarro, de alguma coisa presa na garganta, um sintoma um pouquinho mais... Não é comum ter, mas quando ele refere uma rouquidão, como se tivesse alguma coisa presa, engasgado, a gente pode também suspeitar de um nódulo, né? Na investigação complementar, pessoal, o primeiro exame seria a ultrassonografia, certo? Na ultrassonografia, ela vai me
levar ela vai tirar um retrato ali da tireoide mesmo, mostrando se é um nódulo sólido, mostrando se é uma alteração com fluido, que seria um cisto, né? Então preenchido com líquido. E aí isso já direciona o nosso raciocínio clínico. E se o médico suspeitar, quando vier ultrassom, uma imagem suspeita, uma imagem com determinadas características que façam ele pensar que aquele nódulo pode não ser benigno, assim, não tem um aspecto muito bom, ele acaba pedindo a biópsia aspirativa por agulha fina, a PAF, que a gente chama, guiada pelo ultrassom. Então, no próprio ultrassom, o ultrassonografista, ou às vezes o endócrino também pode fazer isso, ele vem com uma agulhinha, funciona e vai ser feita a biópsia daquele material. E aí, mediante o resultado da biópsia do nódulo, pode vir um nódulo suspeito, pode já vir um nódulo maligno, pode vir um nódulo benigno, então vai depender dessa investigação complementar do nódulo. Fora a questão do ultrassom, também é possível ser feita a cintilografia tireoidiana. A cintilografia é um exame que ele usa iodo para ser feito e tem uma função de perceber mais se esse nódulo ele é hipocaptante, hipofuncionante ou hiperfuncionante. Hipofuncionantes são os nódulos chamados frios, hiperfuncionantes são os nódulos chamados quentes. É muito mais raro ter um nódulo maligno hiperfuncionante. A maioria acaba sendo os hipofuncionantes mesmo, tá? O tratamento, ele vai depender do tipo, né, do que veio do tipo do nódulo da tireoide, do que veio na punção. E a remoção cirúrgica dos nódulos, então, ela é feita quando os nódulos são malignos ou nódulos suspeitos. Às vezes o paciente fez uma biópsia, veio um significado indeterminado, material insuficiente, dali um tempo se repete a biópsia. Se ela está ali suspeita, às vezes acaba optando pela remoção cirúrgica para ter uma segurança um pouco maior, né? A terapia com iodo, ela pode ser usada depois de uma remoção cirúrgica para poder realmente, assim, vamos dizer, fazer uma limpeza ali, destruir qualquer tipo de remanescente de célula tireoidiana. E às vezes até os nódulos benignos também precisam ser removidos, dependendo do tamanho. Se forem nódulos que estão crescendo, nódulos grandes, nódulos que estão causando compressão, também essa remoção cirúrgica pode ser indicada. Tudo é extremamente individualizado, cada caso é um caso, então vai ser uma coisa que vai depender do paciente, do sintoma, da imagem, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, como eu havia dito, os nódulos hiperfuncionantes raramente são malignos, mas eles podem causar o hipertireoidismo, que a gente conversou um pouquinho antes, né? E esses nódulos podem ser removidos cirurgicamente, tratados com iodo, vai depender caso a caso mesmo, não tem uma receita de bolo. Cada caso vai ser o médico especialista, né, discutindo com o colega, com o cirurgião de cabeça e pescoço, os prós e contras, cada caso vai ser discutido de uma maneira individualizada, obviamente. Nódulos tireoidianos, via de regra, são monitorizados a cada 6 ou 12 meses, caso eles não sejam removidos. Então, é um nódulo que você viu que é benigno, que não está crescendo, a cada 6 ou 12 meses você faz esse acompanhamento, né, do paciente com o exame físico, com o exame de ultrassom, ambos, né, se for o caso. Caso o nódulo comece a crescer, às vezes pode ser necessário repetir a punção. O bacana do acompanhamento é que às vezes pode surgir algum outro nódulo, então você consegue já detectar, né, já fazer toda a abordagem necessária. E aqui eu já tinha dito isso também, quando o nódulo é benigno mesmo que ele esteja crescendo, pode ser indicado a remoção cirúrgica do mesmo. A endocrinologia é uma área extremamente gratificante. Eu fiz só esse passando para vocês mesmo para falar um pouquinho mais sobre, né, dar uma ideia geral aí das alterações da tireoide, mas não deixa, a gente tem que realmente individualizar cada caso. São raros os casos malignos, os nódulos, eles vão aparecer à medida que a pessoa vai envelhecendo. É mais comum que apareçam os nódulos, 90% deles são benignos, eles podem aparecer em qualquer idade. Então, é muito interessante, e interessante não seria a palavra certa, é fundamental
que a gente saiba disso até para poder tranquilizar o paciente, porque a palavra nódulo assusta muito. Então, quando ele vem com um diagnóstico, assim, ele vem com o exame e fala: olha, apareceu esse nódulo aqui no meu exame, estou super preocupado. A gente sabe que a imensa maioria das vezes ele vai ser benigno. Então, isso por si só, assim, é importante que a gente passe uma tranquilidade para o paciente, que a gente saiba analisar a imagem, saiba ter toda essa interpretação para poder, pelo menos, você tranquilizar, fazer a investigação complementar que seja necessária para conduzir da melhor maneira possível. Pessoal, a ideia era realmente só falar um pouquinho aí da minha formação, a área da atuação da endocrinologia, e eu escolhi esse assunto para falar um pouquinho mais para vocês. Fico à disposição e espero que seja de bom proveito. Um abraço a todos.